Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim para trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 20º domingo do tempo comum. Na Igreja do Brasil, tradicionalmente, o mês das vocações. Rezamos pelos ministérios ordenados e com o Dia dos Pais rezamos nacionalmente pelas famílias. A vocação nasce do batismo. Pelo batismo somos chamados a sermos filhos e filhas de Deus. Pelo batismo ganhamos com a confirmação, o crisma, um dom especial, um carisma, para que aquilo que nós temos de bom se torne no mundo sinal de Deus. Assim a nossa fé, a nossa família, a nossa vida é para o mundo expressão do amor e da graça de Deus. Semana da Família traz como tema amor familiar, vocação e caminho de santidade. E é justamente sobre o caminho que leva até Deus que o evangelista Lucas nos fala. Um caminho percorrido por Jesus para que tenhamos uma direção nele, o Cristo, caminho, verdade e vida. Ele que nos dá o Espírito para que também percorramos o mesmo caminho e com ele possamos chegar até o Pai. Infelizmente, tem muita gente querendo encurtar o caminho, tem muita gente perdida pelo caminho. Por exemplo, já disse na semana passada sobre a tendência que hoje nós multiplicamos de evitar o sofrimento, de evitar ou mascarar as dores da vida. Por isso que o evangelista diz que o caminho que Jesus percorre para chegar até o Pai, passa primeiro pela cruz, pelo sacrifício, pela dor. É o caminho que exige, é o caminho que faz com que nós possamos oferecer o nosso melhor. A cruz e a dor de Jesus não são consequências da graça de Deus. Consequência da graça de Deus é a ressurreição e a sua glorificação. A cruz e a dor de Jesus são consequências do pecado humano, justamente de onde não está a graça de Deus, de onde não está a ação de Deus. Às vezes nós jogamos fora o que é bom e permitimos continuar na nossa vida o que é ruim. E aí a gente se confunde na fé, achando que as coisas ruins são castigo de Deus. Na primeira leitura, o povo de Israel está num momento de crise, mas também está passando por um momento de infidelidade, de afastamento da aliança. O profeta Jeremias conclama para que todos voltem o coração ao Senhor, pratiquem a justiça. E o que aqueles e aquelas que eram para ter fé fazem? Vão reclamar com o rei.
este cara está nos desanimando, nós já temos problemas demais. Então combinam para jogar Jeremias numa cisterna onde não tem água, mas lama. Olha, no Antigo Testamento a água é sempre sinal de vida. Se jogam o profeta numa cisterna cheio de lama, está aí um grande sinal de morte. O que acontece daqui um pouquinho, começa a vir também sobre aquele povo uma grande fome. Parece que nós já vimos esse episódio, quando os irmãos vendem José lá no começo da aliança para ser escravo no Egito, e antes o tinham lançado num poço seco. Quando nós sufocamos a palavra de Deus, quando tiramos a força da palavra de Deus, não é possível que tenhamos o pão da vida, não é possível que tenhamos o pão do céu. O Concílio Vaticano II reformou a liturgia e pediu que nas igrejas o ambão, a mesa da palavra, estivesse próximo à mesa do altar. Onde existe a palavra de Deus, vai existir o pão da vida, o pão da salvação. E então alguém vai dizer ao rei: por causa que jogaram o profeta naquela cisterna, é que nós vamos morrer de fome sem pão. Também lá no Egito, só quando os irmãos foram ter com José, junto do faraó, que eles puderam escapar da fome. Então o rei disse: é esse a causa da ausência do pão, manda 30 homens para tirar o profeta da cisterna e da lama. Nós temos que tirar a nossa vida, a vida da nossa família, não das coisas boas, mas das coisas ruins. Nós devemos tirar da vida da família, não as pessoas que rezam, que falam de Deus, mas aquelas que às vezes amaldiçoam, aquelas que criam intrigas, ou pelo menos dar a elas um bom testemunho. Ontem eu falei com os pais, alguns pais da catequese, e eu dizia para eles 3 coisas para educar bem os filhos. Primeiro deles, a primeira coisa é lembrar que os filhos são um grande tesouro. Os filhos são a certeza do futuro da igreja e da humanidade. A segunda coisa é que nós precisamos ser com os filhos verdadeiros. Até quando a gente erra, não tem problema, porque quando a gente começa a mentir para os filhos, começa a ensinar para eles o caminho errado. E a terceira deles, eu falava sobre a força da palavra. Como a gente fala em casa, como a gente grita em casa, como tudo que a gente fala e grita nem sempre dá para aproveitar, ou quase nada dá para aproveitar. Então nós precisamos dar significado àquilo que a gente fala, e até mesmo quando a gente grita. Olha, eu gritei com você porque estou nervoso, estou cansado do serviço, você veio brincar e eu fiquei bravo com você. Olha, ontem eu e a sua mãe estávamos lá no churrasco, a gente exagerou um pouquinho, depois a gente fez aquela discussão, mas de manhã a gente já conversou, a gente já se perdoou, então que isso não faça mal para você. Por que não mostrar para as crianças que as coisas ruins e boas acontecem na vida e que elas sim podem ser transformadas e modificadas, para que as crianças, os jovens cresçam num ambiente saudável, onde não precisa mentira, também não precisa uma ilusão de santidade que não existe, mas sim a transparência de coração. Deixa o profeta falar para salvar a vida daqueles e daquelas que estão no pecado. Deixa Deus falar no coração, na vida daqueles e daquelas que têm fé. Às vezes nós reclamamos e desanimamos muito depressa das coisas de Deus. E eu já ensinei que as coisas de Deus são tão boas, que a gente precisa estar preparado para receber nestas coisas. Se a gente não está preparado, a gente recebe as coisas boas e rapidamente a gente perde as coisas que recebeu. Então o sacrifício em Deus é uma entrega, é confiança e é perseverança.
aquele que se machucou no trabalho e ficou com uma marca e uma cicatriz, não precisa ter vergonha, mas tem que ter orgulho. Olha, eu me machuquei porque estava lutando pelo meu sustento, pelo sustento da minha família. Ah, não, mas eu estava descuidado, eu não estava prestando atenção, não estava fazendo direito, por isso que eu me machuquei. A partir daquele dia, eu comecei a prestar mais atenção e me tornei uma pessoa melhor, um trabalhador melhor. Olha como nós precisamos dar à nossa vida, mesmo para as coisas ruins, um significado que vale a pena. Nós ouvimos Paulo dizer isso na segunda leitura. Nós somos chamados a ser testemunha. O que nós estamos testemunhando? Tristeza, dor, mágoa, rancor, murmúrio? Ou nós estamos testemunhando a esperança, o perdão, a fé, a esperança? Diz Paulo que Cristo em nós começa uma obra, e é Ele que conclui esta obra. Nós não temos o direito, nós não podemos de impedir a obra começada por Cristo nas nossas vidas. Esta obra tem início no batismo, essa obra é executada vivendo a nossa vocação, e essa obra se conclui com a graça da vida eterna, definitivamente diante de Deus. Em vista da alegria que lhe foi proposta, Cristo suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós estamos reclamando do que, diz Paulo? Pelo menos nós já derrubamos até o nosso sangue para lutar contra o pecado, porque Cristo derramou a última gota de sangue, Ele deu o último suspiro por nós, Ele se opôs a tudo aquilo que não era de Deus. Também nós precisamos força e coragem para afastar da nossa vida, da vida da nossa família, o que não é de Deus. E olha como Paulo é duro com a comunidade. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Então precisamos de mais esforço ainda. Se o mundo oferece a fome, nós oferecemos e resistimos com a partilha. Se as pessoas nos oferecem a mágoa, nós insistimos no perdão. Se para onde nós olhamos existe injustiça, nós insistimos na honestidade, na verdade. Se o mundo prega e instiga a violência, nós devemos resistir e insistir com a força do amor e da paz, porque senão nós não conseguimos vencer, senão nós não conseguimos superar as consequências e os males do pecado. O convite para a santificação da vida vivendo a vocação, o convite para a santificação da vida das famílias é para que não aconteça o que Jesus declarou no Evangelho. Nada de novo e nada daquilo que a gente não conheça. Papa João Paulo II, santo, ele acrescentou ao Santo Terço alguns mistérios para concluir a importância da vida de Jesus. E nos mistérios da paz, o primeiro mistério é justamente aquele vitral ali, ó, o batismo de Jesus. Porque a partir do batismo ele começa a sua vida pública e os seus milagres. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Olha como Jesus deu importância ao batismo, legitimou o batismo de água, de purificação, e a partir daquele momento nos deu o fogo do céu. Gostaria que o fogo já estivesse sobre a terra, mas ainda ele está apagado. E a gente já pensa logo no fogo que devora, que queima, mas o fogo de Deus é o que cura, é o que anima e é o que dá vida. E então Jesus conclui, do jeito que está, não dá para trazer a paz, mas apenas fica em evidência a divisão. A divisão é instrumento daquele que divide, o diabo. E então, onde existe a ausência de Deus, o diabo entra para destruir a vida, a família das
pessoas. 5, 3 estão contra 2, 2 contra 3. Aí já existe. Veja, aqueles que torcem para time diferente de futebol, uma mesma casa, já estão contra um outro. Aqueles que acreditam em partidos políticos diferentes, já estão contra um outro. Depois continua Jesus e aí ele torce a nossa orelha. O pai contra o filho. Quantos pais separados dos filhos? O filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. E aí aquilo que todo mundo gosta, né? A sogra contra a nora contra a sogra. Vem Jesus e queima a minha nora, queima a minha sogra. Não adianta, não é assim que vai funcionar, tá bom? Vem Jesus e queima aquilo que nos separa, queima aquilo que nos faz mal, deixa só aquilo que é bom, né? Então, a proposta de Jesus para a gente resistir a tudo aquilo que divide a nossa vida. A primeira coisa, a mais triste, que nos divide é a religião. Quando os membros de uma mesma família têm religião diferente, o que se tornou evangélico não vai na casa do católico porque tem Nossa Senhora. O católico não vai na festa do evangélico porque não tem cervejinha gelada, não tem música, não tem isso, não tem aquilo. Ou quando, senão, a discussão é por causa de doutrina, como o mundo é dividido por causa de religião. Isso é contrário àquilo que Deus mais é. Ele é Pai, nós somos irmãos uns dos outros. Depois, outra coisa maravilhosa para dividir as pessoas de uma mesma família, nós já vimos a semana passada, é herança, né? Mas será que não vai morrer logo para nós repartir aquela casa, aquele sítio, aquele barracão, aquela empresa? Está fazendo hora extra já, será que não sabe que eu estou precisando desse dinheiro, na verdade? E aí a gente troca o amor, a gente troca o cuidado, pela certeza daquilo que só material não vai resolver a nossa vida. E depois tem tantas outras coisas que nos dividem, classe social, raça, etnia, opção sexual, tantas e tantas coisas que acabam por esvaziar o ser humano. E aí a gente fica cansado, aí a gente fica irritado, aí a gente fica magoado, aí a gente fica sem sentido para as nossas vidas. Afastemos, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que nos leva para a lama, tudo aquilo que nos faz fracos, tristes, nos aproximemos de Jesus, do Espírito que Ele nos dá no nosso batismo, Espírito Santo, para enfrentarmos com coragem as dificuldades da vida e com certeza, com Cristo, em Deus que é Pai, sermos vencedores. Ele abençoe a nossa família e a nossa vocação. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.